Estamos de volta aqui no canal Viver Brasil, feito de Minas para o Brasil, feito de Minas para o mundo, feito de Minas para você. Aqui a gente fala de agro, a gente é AgroB, Agrobusiness, Agro Brasil. E hoje eu estou recebendo o Feliciano Oliveira, superintendente de inovação e economia agropecuária. A gente está falando aqui sobre o valor bruto da produção agropecuária mineira, que bateu um recorde em 2022. E agora? E agora, José? E agora, Feliciano? Como é que vai ser 2023? Expectativa... Vamos começar primeiro pelo café e pela soja, que são os nossos produtos aqui chave, né? O café em primeiro lugar e a soja em segundo. O café tem sofrido um pouco aí com as chuvas do início de ano, né? Nos últimos dias a gente viu verdadeiras lagoas nas lavouras de café, principalmente no sul de Minas. Mas eu olho para esse cenário de agora e me lembro do cenário de 2022, que também teve geada, também teve chuva. O produtor de café tem que ser ele tem que ter uma força de vontade danada para não pirar ali, né? Porque realmente é um negócio complicado. Olhando o passado e vendo esses problemas de agora, a gente pode ficar um pouco tranquilo em relação ao que vem por aí em termos de produção? Olha, Fabiano, felizmente, né, as projeções, né, pautado no que a gente já acompanhou nesse primeiro ciclo, né, vamos chamar assim, do ano agrícola 2022-2023, né, e as expectativas de safra, né, elas são motivadoras, né, nós devemos atingir, como a gente já disse aqui, alguma coisa da ordem de 18,5 bilhões, né, milhões de toneladas em termos de volume de produção. O caso da soja e do milho binômio em termos de grãos, né, de produção de grãos, a expectativa é de que os dois juntos somem alguma coisa da ordem de 16,9 milhões de toneladas, com 8,1 milhões para a soja e 8,8 milhões para o milho, e aí considerando o milho de primeira safra e de segunda safra, essa composição. E vem aí o caso do café. O que a gente vem vivenciando, especialmente no café, há uma expectativa positiva, sim, né, para esse ano, para essa safra no café, de superar aí alguma coisa da ordem de 27 milhões de sacas. Mas, de fato, a lavoura cafeeira em Minas Gerais ela vem sofrendo já desde 2020 algumas adversidades climáticas que têm comprometido e que têm sacrificado bastante o produtor. Foi um período de escassez hídrica que nós vivemos em 2021, tivemos geada, tivemos chuva de granizo, tivemos agora essa enchente que está, né, assolando um pouquinho em algumas regiões no sul de Minas. Isso tudo naturalmente compromete, né, e sacrifica um pouco o produtor. Né? Você imagina um produtor que esteja com uma lavoura de café de 3 anos, que vai entrar em produção e vislumbra ali uma geada ou uma chuva de granizo que acaba com 3 anos de trabalho dele. Né? Então, tudo isso, de alguma maneira, impacta, sim, né, no que nós vamos colher depois em termos de valor bruto de produção, em termos de safra. Né? Então, mas até então, a expectativa é de que nós não tenhamos o agravamento em termos de adversidade climática que nós tivemos. E há essa expectativa positiva, então, em relação a grãos, por exemplo, de nós atingirmos aí 18,5 milhões de toneladas, e no caso do café, de nós atingirmos alguma coisa da ordem de 27 milhões de sacas. Ou seja, um número que grita aos ouvidos, né? Ou seja, que são super positivos aí no que diz respeito a 2023. Falando dos outros produtos da lavoura, o que a gente pode esperar aí para 2023, já que a gente tem um ano, vamos dizer assim, né, gente? Não tem eleição, né? Já é um ano que já facilita para as negociações, né? Graças a Deus não tem processo eleitoral no meio, que atrapalha bastante. A gente tem o desafio também de ter um novo governo, óbvio, né? Claro. Um Ministério da Agricultura novo e tudo mais. Mas o que a gente pode alavancar aí em termos dos outros produtos da lavoura mineira? Olha só, nós temos aí uma expectativa de crescimento da soja, como eu já disse. Por quê? O que vem acontecendo? Né? Em função dos preços, né,
de mercado internacional, principalmente, que são atrativos para o produtor, muitas das vezes ele tem reduzido a produção de milho no período de safra regular, das chuvas, das águas, como nós dissemos, e entrado com a soja. E no meado, né, do primeiro semestre, ele colhe a soja e entra com o milho, que nós chamamos de milho de segunda safra. Então ele tem feito esse binômio aí. E isso tem feito com que a expansão da lavoura de soja tenha crescido. Então uma expectativa muito positiva em relação ao crescimento na lavoura de soja, que em termos de área ocupada por grãos em Minas Gerais, a soja ocupa 51% hoje. E interessante, Fabiano, nós chamamos a atenção de algumas lavouras que você disse aí, que destacam, né, que, vamos dizer assim, além das tradicionais milho, soja, o café, né, por exemplo, o amendoim, que vem chamando a atenção de que tem tido um crescimento muito positivo e há uma previsão de quase 55 mil toneladas para essa próxima safra, um crescimento de aproximadamente 300%. Assim como o algodão, que vem tomando uma expressividade muito grande no estado, né? Também com um crescimento aí previsto, né? Há uma estimativa de produção total da ordem de quase 140 mil toneladas, né? Um crescimento também da ordem de 25%. Então são lavouras que vêm, no caso do algodão, até uma retomada, porque o algodão já foi expressivo em Minas Gerais, mas com o advento do bicudo, lá no final das décadas de 80, houve uma devastada, mas ele vem tomando corpo novamente, né, com instituições muito fortes trabalhando, como é o caso da Associação Mineira dos Produtores de Algodão, né, e que com isso a gente vem retomando atividades que vêm sendo fortalecidas e demonstrando sinal de crescimento nessa próxima safra. O corte hoje, né, a gente está falando do agropecuário também, também é uma representatividade grande. A gente tem aí, obviamente, né, o número não nos deixa mentir, 66% vem das lavouras, ou seja, a gente tem aí a pecuária com uma participação menor no que diz respeito ao valor bruto da produção, mas também tem uma força muito grande. Né? Sem dúvida, é muito expressiva a pecuária e o que ocorre principalmente, por que esse valor bruto da produção na agricultura ele sobrepõe? Em função justamente dos preços, né? Primeiro da própria produção, que em termos de volume é maior, e os preços de commodities no mercado internacional com o dólar, né, elevaram, por exemplo, o caso do café e da própria soja. Né? Então, quando comparado isso ao leite, que nós ainda não somos exportadores, né, o leite é abastecimento do mercado interno, né? Mas as carnes vêm tomando também vulto nesse mercado internacional, né? Muito embora no mercado interno nós tenhamos ainda um pouco dessa dificuldade, como eu disse, né, de uma redução que nós tivemos em termos desse valor bruto da produção de carnes, especialmente na carne bovina, em função de consumo no mercado interno. Exato. O mercado interno acabou influenciando demais. Sim, né, essa questão. Influencia também a questão da lavoura, ou seja, é uma questão... de certa forma, que vai nesse número aqui do valor bruto da produção. Agora, pensando em mercados, para a gente caminhar aqui para o final do nosso papo, a gente fala aí, né, do nosso produto chegando a mais de 170 países, tendo aí uma possibilidade de ganho de mercado internacional. Temos aí uma possibilidade de 2023 ampliarmos esse mercado. A gente já falou aqui no programa em algumas edições, né, de alguns mercados que o Brasil foi entrando até devido à guerra, ganhou um mercado ali, ganhou um mercado acolá. A China teve problemas com abastecimento de ovo, a gente chega com o ovo. Ou seja, o Brasil está ali como aquele que dá um suporte no momento em que precisa. A economia mundial tem uma fome de grãos, uma fome do agro. A gente pode ter uma perspectiva de crescimento desse mercado internacional? Fabiano, o mundo conta com a produção de alimentos brasileira. Sem dúvida. E o que a gente vem observando é que, por exemplo, nós tivemos, nesse ano de 2022, fechamos aí, né, com 15,3 bilhões de dólares em exportação do agronegócio. A China é o nosso maior mercado comprador, né?
Os Estados Unidos vêm em seguida, mas nós temos também Itália, nós temos Alemanha, nós temos Bélgica, né? Ou seja, o mercado europeu também é um grande mercado, tá certo? E isso vem havendo uma expansão em termos dessa potencialidade que nós temos em termos de produção e produzimos o ano inteiro. Né? Nós não temos essa dificuldade de período com neve, então nós temos uma condição de produzir o ano todo, né? Mais de duas safras. E o mercado internacional conta já com isso. Né? Então, assim, a nossa expectativa é de avançarmos, né, em abrir mais mercados. Há um trabalho feito tanto pela Secretaria de Estado de Agricultura, em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, espetacular em termos dessa identificação e abertura de novos mercados, seja para fruta, como por exemplo a gente está em negociação, né, com o Canadá, que tem uma expectativa grande em importar frutas brasileiras, frutas mineiras. Então tudo isso vem compondo, né, uma perspectiva positiva também no mercado internacional para os mercados para os produtos mineiros. É o agro mineiro tipo exportação. Pois é, a gente vai acompanhar isso. Feliciano, eu só tenho a agradecer, viu, a sua disponibilidade. Sei que o virtual acaba sendo o mais fácil ali para a gente poder fazer o papo, mas o presencial foi muito bom para a gente poder ter uma noção aqui, ter um panorama. E é um panorama que vai guiar as nossas conversas, os nossos papos aqui ao longo do ano para tentar entender, seja no café, seja na soja, seja no algodão, seja em qualquer produto do agro, a gente poder entender o que pode, o amendoim que a gente falou aqui, ou seja, temos um cenário muito bom para avaliar e quem sabe fechar esse 2023 com muito louvor, né, com muita coisa positiva. Lembrando, gente, que a safra 2022-2023 vai até o meio do ano, depois do meio do ano já começamos a safra 2023-2024, é a temporada do agro, né? Perfeito. Feliciano, obrigado, viu? Nós é que agradecemos mais uma vez, lembrando, Fabiano, que nós em Minas Gerais somos agraciados, né, com um sistema de agricultura forte, composto aí pela Emater, pelo INMA, pela IPAMIG e uma federação da agricultura, que é a FAING, muito expressiva, né, guerreira, e com isso obtendo produtores cada dia mais profissionalizados e avançando nesse mercado aí com produção e produtos de boa qualidade. E as portas desse programa sempre abertas para todas essas instituições, para a gente poder discutir, dialogar e tentar achar caminhos. Obrigado, viu? Nós é que agradecemos. Feliciano Oliveira, Superintendente de Inovação, Economia Agropecuária da SEAPA, Secretaria de Agricultura e Pecuária de Minas Gerais. Eu agradeço também a você que esteve aqui com a gente. Obrigado, viu? Foi bom demais esse papo aqui. Gostou? Chegou no finalzinho? Pegou só um trechinho? Você pode acompanhar uma reprise aqui no nosso canal 527 da Claro, 9 da Claro, mas você também pode dar um pulinho lá no YouTube, youtube.com/canal Viver Brasil. Lá você assiste o programa na íntegra e o melhor, pode compartilhar para quem você quiser. A gente volta numa próxima edição. Valeu!